Você já teve uma crise de ansiedade? Se você já teve, você sabe o quanto que é ruim, o quanto que pode ser desesperador esse momento. E se você ainda não teve, alguns estudos apontam que a maior parte das pessoas vão ter uma crise de ansiedade pelo menos uma vez na vida, ou você acha que nunca teve, mas já teve uma crise. Ultimamente, gente, o que a gente mais tem ouvido falar é sobre esse assunto, né? Ansiedade, crise de ansiedade em tudo quanto é lugar, né? Eu já vi reportagem, eu já vi no Instagram, no TikTok, em vários lugares, e as pessoas sempre estão falando muito sobre isso. Mas o que é uma crise de ansiedade? Como acontece uma crise de ansiedade? E por que tem afetado tanta gente? Desde pessoas comuns como eu e você, e até grandes pessoas, pessoas famosas, pessoas da TV, da internet. O que é esse negócio que está afetando tanta gente? Então, hoje eu trouxe para você os principais sinais de uma crise de ansiedade para que você possa identificar se você passar por esse momento ou se alguém da sua família, um amigo, ou até na própria rua, por exemplo, passar por esse momento ali perto de você e você saber identificar. Para você que não me conhece ainda, prazer, eu sou a Sara. Aqui no meu canal eu falo sobre saúde mental e falo sobre ansiedade, te ajuda a vencer a ansiedade, viver uma vida com menos ansiedade tóxica e assim, viver uma vida mais leve mesmo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você acha que eu posso estar te ajudando, e olha, eu tenho certeza, porque é muito conteúdo bom por aqui, se inscreva aqui no meu canal. É gratuito, gente, e é muito bom, você não vai perder nada, várias dicas, tutoriais, só coisa boa para você ter uma vida mais leve e cuidar da sua saúde mental. Antes de falarmos sobre os sintomas de uma crise de ansiedade, gente, vamos vir aqui com alguns pontos importantes que eu preciso te explicar. Primeiramente, o que é uma crise de ansiedade? Gente, o próprio nome já diz, né? Crise de ansiedade. A ansiedade, gente, ela é uma emoção normal que a gente tem. E ao contrário do que muita gente prega na internet, a ansiedade ela ajuda muito a gente no nosso dia a dia, a se preparar para um encontro, a se preparar para uma prova, para uma entrevista de emprego. Então a ansiedade ela é uma emoção que nos prepara para alguma coisa, principalmente para um perigo. Só que quando essa ansiedade ela está em excesso, ela pode até virar um transtorno mental, né? Que é o que a gente tem hoje em dia. A gente tem vários tipos de ansiedade que são transtornos mentais. O que acontece quando a ansiedade está exagerada, gente, é que a pessoa ela passa a sofrer aqueles sintomas. Lembra aí, sabe quando você foi fazer uma prova muito importante, né? Não sei, às vezes do Enem, da faculdade, até quando você era pequeno mesmo. Você ia fazer uma prova muito importante e às vezes você não conseguia nem dormir. Antes da prova, as mãos ficaram suadas e tudo mais. Ou uma entrevista de emprego. Então, a pessoa ansiosa, ela passa a sentir esses sintomas diariamente. Aqueles sintomas que você sente, né, antes de uma prova, antes de uma entrevista, a pessoa ansiosa, ela passa a sentir isso todos os dias. Pensa o quão difícil que é. Então, o que seria uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade, gente, é a reação física do nosso corpo em relação à ansiedade. Quando estamos ansiosos, quando o nosso corpo está num estado de ansiedade, e isso acontece quando o nosso cérebro identifica uma situação de perigo, e eu não estou falando assim especificamente de um assalto, por exemplo. Às vezes uma situação de perigo pode ser uma entrevista, pode ser ir num encontro amoroso, conhecer uma pessoa diferente que você não conhece. Então, quando o nosso cérebro aciona e fala assim para o corpo, olha, ela está fazendo uma coisa ali que ela normalmente ela não faz, aí a gente vai ter a ansiedade, a gente vai estar num estado de ansiedade. E a crise de ansiedade é meio que um sintoma físico que a gente sente, é uma reação física. Com certeza você já se sentiu ansioso alguma vez na sua vida e já sentiu o coração meio acelerado, uma sudorese, né? Parece que tá fazendo muito calor, começa a suar e você começa a ter as perninhas mais bambas assim, né? Então, esses são sintomas físicos que a ansiedade nos proporciona. A crise de ansiedade é uma junção de vários sintomas físicos juntos ao mesmo tempo. Outro ponto, por que a crise de ansiedade vem? Gente, a crise de ansiedade, ela é como se fosse uma resposta do nosso corpo perante alguma coisa que vai acontecer.
Então, muitas pessoas, por exemplo, têm crises de ansiedade, por exemplo, antes de uma entrevista, por exemplo, antes de coisas muito importantes, quando elas estão num estado muito grande de ansiedade. Então, essa crise, ela vem como uma resposta mesmo. Sara, a crise de ansiedade, ela pode aparecer às vezes em momentos que a gente não está tão ansioso? Sim, pode parecer, mas isso é em casos quando a pessoa está sofrendo com ansiedade, aquela coisa que eu falei com vocês no início, sabe? Quando a pessoa sofre de ansiedade tóxica, aí sim ela pode aparecer sem nenhum motivo aparente. Mas a maior parte dos casos também, ela vem perante algum motivo, essas situações que eu já falei com vocês, que a gente sente a ansiedade. Hoje eu vou falar aqui com vocês, minha gente, a crise de ansiedade física, mas nós temos também a crise de ansiedade psicológica, né? Que ela não acontece sempre com sintomas físicos, que é aquele momento de muita ansiedade aqui dentro do nosso cérebro, aqui dentro da nossa mente, né? Que é um momento ali que, se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando sobre a crise de ansiedade psicológica, falando sobre esse momento onde a gente está muito ansioso, mas nem sempre tem sintomas físicos. Vamos para os sintomas de uma crise de ansiedade, então, gente. O primeiro sintoma que eu quero falar com vocês, e esse é um sintoma muito comum, muito característico da crise, assim, a maior parte das pessoas que tem esse momento de crise sentem que é a palpitação ou o coração acelerado. A palpitação, gente, é uma reação física também que vem junto com a crise de ansiedade, onde o nosso coração acelera. Muitas pessoas acabam se assustando com esse sintoma, né? Acaba não entendendo muito o que está acontecendo, porque parece que a pessoa ela acabou de correr uma maratona, acabou de fazer um cardio top de linha, porque o coração, gente, acelera muito, né? Mas essa também é uma reação física da crise de ansiedade, é a palpitação e o coração acelerado. O segundo sintoma que deve ficar de alerta é a dor ou fincadas no peito. Nesse momento de crise de ansiedade, a pessoa ela pode sentir tanto uma dorzinha ali no peito, mais nessa região esquerda aqui, né, onde fica o coração. E algumas pessoas também sentem fincadas. Você pode sentir tanto os dois ou um ou outro. A fincada, gente, é como se fosse fincadinhas mesmo ali no peito ali. E assim, vem muitas vezes uma dor muito grande. E esse é um ponto que eu preciso falar com vocês, porque tem muita gente que tem essas dores, não conhece, não sabe que é uma crise de ansiedade. Esse é um dos relatos que eu mais escuto. Sara, senti uma dor muito forte no meu peito e achei que era infarto. Muita gente acha que está tendo um ataque cardíaco, que está tendo um infarto, e a pessoa ela sai correndo para a UPA. E assim, os sintomas são um pouco parecidos, sim. Mas, gente, essa é uma coisa muito importante. Você sempre tem que fazer exames para você identificar o que é esses tipos de dorzinhas. Na crise de ansiedade, a gente tem tanto a dor no peito e tanto as fincadas no peito, você pode sentir. O terceiro sinal é a respiração acelerada ou a falta de ar. Pode ter um desses dois ou podem ter os dois juntos, tá, gente? Olha só, a respiração acelerada, ela vem junto com o coração acelerado também, porque a pessoa ela tá naquele estado, e principalmente quando a pessoa ela nunca teve uma crise de ansiedade, ela começa a se assustar e o coração dela acelera mais ainda e a respiração dela vai ficando mais ofegante ainda, tá? Muitas pessoas acabam até relatando, nossa, Sara, do nada meu coração começou a acelerar, minha respiração começou a ficar muito ofegante e eu não sabia o que eu ia fazer. Sim, gente, esse é um dos sintomas da crise de ansiedade. Outro sintoma também é a falta de ar. A pessoa, quando ela está nesse momento desesperador, muitas vezes ela tem dificuldade para respirar, né? Muitas vezes as pessoas, nem sei se está entre os sintomas, mas as pessoas falam às vezes que parece que tem um nó na garganta, assim, é uma coisa terrível. E esse é um dos sintomas também. O quarto sintoma são os tremores. A pessoa pode sentir assim as mãos tremendo, pode sentir o corpo meio trêmulo assim nesse momento de crise. O quinto sintoma, minha gente, é a sensação de desmaio, tá? Esse é um sintoma que as pessoas sempre relatam, que parece que a pessoa vai desmaiar, ela tem a sensação às vezes de desmaio.
Tem pessoas que até desmaiam nesse momento, mas nem sempre tem essas ocasiões, tá, minha gente? Isso daí são casos e casos, né? Pessoas e pessoas. A maior parte dos casos são pessoas que têm essa sensação mesmo que vão desmaiar, né? Parece que a pressão abaixa e não entende muito bem o que está acontecendo. O sexto sintoma de uma crise de ansiedade que eu trouxe para você é os calafrios ou sensação de calor. Uma pessoa durante uma crise de ansiedade, ela pode tanto sentir calafrios mesmo ali naquele momento de crise, como ela também pode sentir uma sensação de calor absurda, né? Como se ela estivesse na praia ali, no meio do sol ali. Então, assim, é uma sensação de calor muito grande. E com isso vem o sétimo, vem o sétimo sinal de uma crise de ansiedade, né? Um sintoma de uma crise de ansiedade, que é o suor em excesso, né, minha gente? Esse sintoma não é só também da crise de ansiedade, esse também é um sintoma cotidiano da ansiedade. Pessoas que sofrem com ansiedade sofrem com esse sintoma diariamente. O suor em excesso, ele vem, a pessoa às vezes não está fazendo nada, não está correndo, não está fazendo absolutamente nada, e esse suor em excesso, né, essa fadiga, né, muito grande, vem durante a crise. O oitavo sintoma de uma crise de ansiedade que eu trouxe para você também são os desconfortos estomacais, um desconforto muito grande ali no estômago, ou então náuseas, né, enjoos. Gente, esse desconforto no estômago é como se fosse uma dorzinha no estômago mesmo, sabe? Muita gente relata como se fosse uma dorzinha de barriga mesmo. E a gente tem as náuseas, né, minha gente? A náusea é um enjoo mesmo, sabe? Sabe quando você come alguma coisa que não te fez bem? Então, é um enjoo muito grande que você pode sentir em um momento de crise de ansiedade. E o último sintoma que eu trouxe para vocês, esse daqui é um sintoma comum também, mas nem todo mundo tem também, que é a dormência. A pessoa ela pode sentir tanto uma dormência assim nas mãos, nos braços, tem gente que sente no rosto assim também. Então é uma dormência mesmo. Algumas pessoas juntam essa dormência como se fosse um formigamento também. E aí podemos sentir esse sintoma também durante uma crise. Então é isso, minha gente. Trouxe para vocês hoje esses 4 sintomas de uma crise de ansiedade, para que se você tem uma crise de ansiedade, consiga, né, identificar através dos sintomas. Uma das coisas que eu quero lembrar aqui com vocês, e vocês sempre me perguntam muito sobre essa questão, é, Sara, eu preciso ter medo de uma crise de ansiedade? Quando que é normal? Quando que não é normal? Vamos lá. Primeiramente, gente, a gente não precisa ter medo de uma crise de ansiedade. Elas vêm e elas não são fáceis muitas vezes. Muitas vezes elas nos assustam, elas vêm com sintomas muitas vezes que a gente não gosta, né? Então muitas vezes a gente não se sente bem com isso, né? A gente acaba assustando. Só que essa é uma coisa que eu sempre lembro lá no meu Instagram, no meu TikTok também, vou deixar aqui na tela para vocês irem lá me seguir. Eu falo que é o seguinte: a crise de ansiedade é uma reação física do seu corpo. Apesar dela ser ruim, ela vem e ela vai embora, tá, minha gente? O nosso corpo não aguenta ficar muito tempo num estado de uma crise de ansiedade. Ter uma vez ou outra na sua vida crises de ansiedade, principalmente em momentos de muita ansiedade, né? Como eu já citei para vocês aí no vídeo, é comum. Os estudiosos, eles falam isso, né? Porque como a ansiedade é uma emoção normal, a crise também é uma reação que a gente pode ter. Quando é que eu tenho que abrir o meu olho? Eu tenho que buscar fazer um acompanhamento com um psicólogo, buscar um psiquiatra para estar fazendo um diagnóstico. É quando você tem muitas crises de ansiedade, é quando você realmente está sofrendo com a ansiedade no seu dia a dia. E eu já te dei aqui no canal algumas dicas para você identificar isso, eu vou deixar o vídeo aqui. E aí, se você identificar que você está sofrendo cotidianamente, excessivamente com as crises de ansiedade, você precisa sim buscar ajuda, buscar um psicólogo ou um psiquiatra para estar fazendo um diagnóstico, para você fazer um tratamento. Outra coisa que sempre me perguntam, Sara, mas como é que eu faço para acalmar uma crise de ansiedade? A gente tem técnicas respiratórias que ajudam muito nesse momento. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo de uma técnica respiratória ou relaxante, curte esse vídeo, porque se esse vídeo tiver muitas curtidas, eu entender que vocês gostaram desse vídeo, eu trago um vídeo somente com técnicas relaxantes e respiratórias para você aplicar nesse momento que é muito difícil. Então é isso, minha gente. Trouxe esse vídeo com esses sinais de uma crise de ansiedade,
quis explicar mais a fundo assim para vocês entenderem bem o que é uma crise de ansiedade. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva aqui no canal, vai ser muito importante a sua inscrição por aqui, vai ajudar muito aqui no engajamento por aqui e vai também te ajudar cada vez mais a cuidar da sua saúde mental, porque são vídeos por aqui todas as semanas, toda semana tem um vídeo por aqui. Então eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um beijo, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!